Olá, olá, boa noite, muito boa noite, a graça e a paz. Amém? Como é bom podermos celebrar, realmente ter uma disposição de alegria e de contentamento com a palavra de Deus. À noite nós reservamos um tempo para, de fato, após a meditação ao longo do dia, após experimentarmos um dia em que começamos com o ensino da palavra, com a meditação da Escritura, com as reflexões que alcançamos a partir desse relacionamento com a palavra, interagindo com o Espírito e recebendo da parte do Espírito Santo direcionamentos claros e pontuais, nós então guardamos esse tempo à noite para então desfrutarmos de um momento especial para celebrarmos a palavra que sustenta a nossa fé, a palavra que é a lâmpada para os nossos pés, a palavra que é a luz para os nossos caminhos, a palavra que é a nossa espada de ataque na revelação que o Espírito traz ao nosso coração, para que então possamos desenvolver a perspectiva que é podermos enxergar além do que vemos quando diante de cenários adversos, diante de cenários de dificuldades, cenários que se apresentam com a proposta de escassez, a proposta de contrariedade, de obstáculos, ainda assim pela palavra. Você consegue ver diante desse cenário aquilo que está além, que é o favor de Deus, que é o poder de Deus, que te dá então a disposição necessária para que, na medida em que você se posiciona para avançar, a semelhança de Davi diante do gigante, você então passa a desfrutar de um poder que até então você não conhecia que tinha, ou melhor, que não sabia que não conhecia a proporção, mas que transborda de dentro de você por uma disposição de confiança naquele que é o socorro bem presente na hora da angústia, naquele que disse que nunca te deixaria, jamais te abandonaria, naquele que entregou o seu único filho para que você, na medida em que cresce, pudesse então receber tudo aquilo que você precisa e além do que você pede ou imagina, porque está escrito que o poder de Deus opera em nós, para que desfrutemos daquilo que vai além do que pedimos ou imaginamos. Estamos aqui com Rita Bittencourt na programação A Graça e a Paz, que Deus te abençoe, e assim nós estamos começando este tempo para de fato nos alegrarmos, para de fato celebrarmos a palavra de Deus. A palavra que fala que temos vida abundante, a palavra que fala que temos uma vida resgatada em Cristo, para que então, por meio dessa vida que já não é mais nossa, mas dele, possamos crer de fato na intervenção, possamos ser daqueles que de fato esperam pelo poder de Deus, para que milagres continuem acontecendo e se realizando, porque verdadeiramente aqueles que creem, segundo disse Jesus, a vida deles pela fé é uma vida que manifesta sinais. A palavra diz, por Jesus Cristo, que os sinais seguirão aqueles que crerem. Então, se você é esta pessoa, se você realmente entende o que é fé do ponto de vista bíblico-cristão, não somente pela proposta cultural de tantas filosofias religiosas, que tem tantas denominações e variações de abordagens do ponto de vista daqueles que pensam fé, mas a fé ela é pontualmente. A fé bíblica cristã ela é resultado de Deus falar ao coração do crente, de Deus diferenciar você com uma palavra personalizada, com aquilo que é para você, com aquilo que é específico e que o Espírito Santo manifesta, o Espírito Santo revela, o Espírito que nos foi dado. O Espírito foi dado para ser uma garantia, um penhor de que verdadeiramente pertencemos a Deus e de que temos paz com Deus por conta do sacrifício de Cristo. A fé para nós não é um discurso. A fé de fato é aquilo que nos impele, nos leva, nos obriga a uma prática. Porque quando Deus entrega uma palavra ao crente, quando Ele coloca a palavra no coração de quem crê, essa pessoa vive uma renovação da mente que transforma a sua vida. Toda vez que a mente é renovada pela revelação da palavra, a vida experimenta uma ação de transformação. Então creia nisso.
A mente renovada produz uma vida transformada. Por quê? Porque a ação de Deus, renovando a obra que Ele começou um dia no coração daquele que creu, daquela que se abriu para receber de Deus o poder da graça que te empodera. Não é só o favor de Deus para que você então desfrute de uma vida em que você tem a proteção, você tem o livramento, você tem as promessas, mas sobretudo a graça te empodera para que de fato você possa atender ao chamado que Deus tem para a sua vida. Você então passa a carregar algo que torna você alguém diferenciado, diferenciada na terra. Você então é aquele e aquela que o Salmo 91 declara que os anjos de Deus recebem ordem para tomar você nas mãos, a fim de que o teu pé não tropece em pedra alguma. Você é alguém que está debaixo de uma atmosfera de decretos divinos. Você é alguém que tem o favor de Deus, alguém que está diante dos olhos do Senhor, alguém a quem Deus escuta todo sempre a oração, porque a palavra diz que Deus está atento à oração dos justos para atendê-los, livrá-los e salvá-los. Então, para nós, é motivo de grande alegria trazer à memória aquilo que nos dá esperança pela palavra de Deus para celebrarmos. E não, então, permitirmos que o nosso contentamento, a nossa alegria, ela seja motivada ou até mesmo influenciada por circunstâncias. Não, a nossa alegria é produto de uma ação espiritual. Ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis, ainda que estejamos passando por momentos que não são agradáveis, nós temos pela palavra de Deus a possibilidade, como disse a irmã Marta Maria, que já está aí presente, graça e paz, irmã Marta, ela carrega consigo essa marca. Todas as vezes que eu lembro dessa passagem, não há como não lembrar da irmã Marta. A irmã Marta diz geralmente que quando as coisas não estão bem, o cenário não está legal, e que por ter uma alma, nós somos passivos de ler o cenário, e as nossas emoções, elas captam sugestões que nos levam a ter sentimentos que por vezes pode até nos abater temporariamente. Mas, voltando ao princípio que rege todo cristão bíblico, você é baseado, a sua vida é baseada na palavra. Então, quando você traz à memória esta palavra, como que, por exemplo, a palavra que marca a vida da irmã Marta Maria, a palavra que o Senhor fala pelo profeta Ezequiel, no capítulo 1, versículo 2, 12, versículo 1, às vezes eu confundo, no que ele diz: põe-te em pé e eu falarei contigo. E toda vez que Deus fala com o crente, ele sai da condição da prostração. Ele então é renovado no seu espírito, ali onde Deus o recriou, ali onde Deus começou uma obra da vida dele, e ele passa a entender que ele pode todas as coisas naquele que o fortalece. E então ele olha agora para aquela circunstância, ela olha agora para aquela situação que antes o intimidava, que antes a atemorizava, e agora, a semelhança de Davi, podemos dizer que nós partiremos para cima da situação pelo poder e na força do Senhor dos Exércitos. Porque aquele que te guarda, aquele que me guarda, nunca perdeu uma batalha. Ele é o Jeová Jireh, o Deus da provisão e também o Deus de toda a guerra. É o Deus que nos manda ir para a batalha, tomar posição e se aquietar, porque Ele continua sendo Deus. Ele continua movendo livramentos. Ele continua enviando uma palavra que não volta vazia. Uma palavra que tem que atender os seus desígnios. Uma palavra a qual Ele vela para cumprir essa palavra na vida daquele que se posiciona, na vida daquela que espera apenas por uma palavra, como foi aquele centurião romano, que quando se aproximou de Jesus falou: eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Olha, mas só diga uma palavra, eu só preciso de uma palavra. E note, Jesus ficou perplexo. Jesus ficou impressionado porque aquele homem não era judeu. Aquele homem não tinha a perspectiva histórica do que a palavra trazia por promessas. Mas ele tinha ouvido falar de Jesus. E por conta do que ele ouviu falar, sendo um homem que conhecia de autoridade, porque ele chegou com o seguinte discurso: eu sou um homem que conheço o que é autoridade. Eu tenho servos, eu tenho soldados debaixo do meu comando. E quando eu digo vai, ele vai. Quando eu digo vem, ele vem. Da mesma forma, eu tenho também superiores que me comandam, e eu sei perfeitamente o que é seguir ordens, quando entendemos quem é a autoridade. E eu sei que se o Senhor disser uma só palavra, no mundo que eu não vejo, mas que traz resultados de maneira que não podemos explicar, que é o mundo espiritual, eu tenho ouvido falar que o Senhor é aquele que, quando fala, a enfermidade deixa o corpo,
a saúde é restaurada, a provisão chega, quem é cego volta a enxergar, quem é coxo volta a andar, quem está doente passa a ser sarado e aqueles que morrem são ressuscitados. Então esse homem começou a declarar as Escrituras pelo testemunho que ele ouvia e via no tempo dele. Assim somos nós, assim é você, assim sou eu. Precisamos ser pessoas que aguardam no milagre, porque Deus continua operando milagres. Contudo, Deus é recíproco. Deus é aquele que aguarda, Deus é aquele que espera um posicionamento. Porque muitos são chamados, como disse Jesus em Mateus 22,14, mas poucos são aqueles que correspondem ao chamado e por isso poucos são os escolhidos. Então nessa noite, você que está aqui, que de repente está vendo essa programação e que talvez não acompanhe, né, o nosso perfil, esteja nos conhecendo agora, deixa eu te falar, Deus te trouxe aqui nesse momento, para que você pudesse receber essa palavra aquecida, porque o meu coração está afogueado. Nós estamos realmente vivendo mobilizações em que Deus tem testificado. Deus tem de fato movido o seu Espírito sobre nós, para que de fato possamos experimentar a sua fidelidade. Não é por acaso que eu costumo declarar Isaías 64,4 e tomo como âncora para o meu coração, a fim de não permitir que a minha mente divague para muito longe do que a palavra declara. E ali está escrito de que Deus é aquele que trabalha por aqueles que nele esperam. Isaías 64,4 diz que os tempos antigos nunca viram ou ouviram de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. E esse Deus, segundo esse versículo, atua restritivamente, porque está escrito que ele trabalha por aqueles, não por todos. Aqueles que esperam nele. E quem são esses que esperam em Deus? Aqueles que mantêm a sua palavra guardada em seus corações para não se desviarem de Deus. Aqueles que colocam a palavra de Deus num patamar exaltado, elevado, que é incomparável, inegociável, porque o próprio Deus declarou no Salmo 138, versículo 2, ele diz que ele exaltou a sua palavra e o seu nome sobre todas as coisas. Ou seja, Deus valoriza a palavra dele, que dá sustentação ao seu nome. Porque a palavra de Deus, uma vez cumprida, prova que ele é fiel. Assim, então, somos nós, aqueles que se apegam a esta palavra, aqueles que precisam apenas de uma palavra, porque é por meio dela que a fé é gerada. E a palavra do Senhor está nos levando para um tempo de mobilizações, um tempo de posicionamentos, para experimentarmos o que Ele já fez, mas que se revelará na medida em que nos posicionarmos por conta de uma palavra. Então nessa noite você está aqui comigo, juntamente com os irmãos que estão presentes, para de fato entender. Deus te chamou aqui para que você receba uma palavra. E essa semana esta palavra há de abrir os teus olhos. Esta palavra há de te guiar, porque a palavra é justamente o material que o Espírito Santo pega para nos conduzir, nos levando ao entendimento e discernimento que amplia a nossa compreensão acerca do que temos que fazer, de como temos que nos conduzir, de como temos que reagir, do que não devemos fazer e, consequentemente, do quanto isso nos torna sensíveis à sua liderança. Porque a palavra diz em Romanos 8,14 que o Filho de Deus, a Filha de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. E assim é a sua vida. Deus enviou o Espírito Santo para que ele pudesse revelar ao seu coração o que Deus já reservou para você. Jesus falou que o Espírito Santo viria para falar de coisas futuras. Ele viria para trazer testificações claras de um futuro favorável à vida daquele que crê. Porque Jeremias já havia declarado, debaixo da unção desse mesmo Espírito, no capítulo 29, versículo 11 do seu livro, Jeremias 29, 11, está escrito que os planos de Deus para nós, eles são planos de bem e não de mal. E isso para nos dar um futuro, uma esperança. Creia nisso. O Senhor diz, somente eu sei os planos que tenho para você, diz o Senhor. Nem eu sei os planos que Ele tem para mim, nem você sabe os planos que Ele tem para você. Ele sim é quem sabe, e Ele nos revela esse plano para que guardemos expectativas, para que fiquemos esperançosos, para que tenhamos um alvo claro para as nossas vidas, a fim de que não divaguemos pelos ventos de doutrina, não divaguemos pelas modificações que acontecem ao longo do tempo. A palavra se torna esse norte para nós, o trilho sobre o qual andamos, para que então não nos desviemos daquilo que Deus tem para com cada um de nós. Então, em nome de Jesus,
nessa noite você está aqui para se alegrar com uma palavra que fala que você vai experimentar muito mais além do que você pede ou imagina. Por quê? Pastor, como que o Senhor pode afirmar isso? Fernando, como que você pode ter essa certeza e essa convicção? Porque está escrito. O que me dá certeza e convicção é o que está escrito. Porque o que está escrito foi garantido por meio da morte e ressurreição de Cristo, o Verbo encarnado, que não somente nasceu, mas também morreu, mas não somente esteve morto, mas ressuscitou e hoje está à direita do Pai e misteriosamente no coração de cada um dos crentes, porque o apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. É Jesus que está habitando e vivendo em você. E você precisa dar espaço para que o Espírito Santo testifique isso na sua mente, que Cristo vive em você. Como Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, essa realidade não muda. É algo presente para os nossos dias. Está presente hoje, aí agora onde você está, Jesus habitando no teu interior e o Espírito Santo sobre você e em você para te despertar para a vida de Cristo, a fim de que você se coloque no lugar de um filho amado, de uma filha querida, a quem Deus está pronto para ouvir, a quem Deus quer conduzir, a quem Deus quer favorecer, a quem Deus quer santificar à semelhança de como foi com Jesus, o filho amado, como disse Jesus diante do túmulo de Lázaro: Pai, eu oro a Ti porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. E deixa eu falar para você, creia nisso e guarde esta declaração a respeito da sua vida. Deus sempre te ouve. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Escreva isso no chat. Colabore, compartilhe, participe dessa reunião e desse culto. Escreva assim: Deus sempre me ouve. Por quê? Porque Cristo habita em mim. Se Ele ouvia Jesus, Ele também me ouve. E você precisa ter convicção de que Deus está te ouvindo, para que a sua mente não divague nas sugestões do maligno, nas sugestões da sua carne, nas sugestões do mundo orquestrado por Satanás, que por vezes tenta fazer com que caminhemos por vista. A nossa vida não foi concebida no Espírito para caminharmos por vista. A palavra diz que caminhamos por fé, caminhamos por uma convicção e uma certeza. Deus é conosco. Ele sempre me ouve. E por que isso? Porque o apóstolo Paulo diz que Cristo vive em mim. Então, se Cristo, o amado de Deus, vive em mim, Deus também me ouve. Deus me ama. E Cristo falou isso lá no finalzinho do capítulo 17 de João. Ele falou: olha, da mesma forma que o Pai me ama, Ele ama cada um de vocês. Por isso, não serei mais eu quem vou orar, são vocês que orarão, e o Pai ouvirá vocês. E esse tempo já chegou, porque o Pai enviou o seu Espírito sobre nós. Um espírito de moderação, um espírito de intrepidez, de coragem, de ousadia, de amor. Esse espírito não é espírito de medo. Você não tem que andar atemorizada, você não tem que andar intimidado, mas sim convicto, intrépido, ousado, com um domínio próprio, domínio de si e amando, porque essa é a intervenção do Espírito que ministra o poder de Deus na tua vida. Não se esqueça de Atos 2:1 que diz: recebereis poder quando o Espírito de Deus vier sobre vocês. E este é o tempo em que o Espírito Santo vem sobre nós, para nesta reunião, para ao longo da nossa vida, estar nos guiando e conduzindo por caminhos de paz e por meio de caminhos que nos levem à vitória. Porque dia a dia, como hoje, aqui e agora, nesse momento em que estamos ministrando a palavra de Deus, esse é um tempo de combate. Por quê, pastor? Jesus disse que quando a palavra é ministrada ali em Mateus capítulo 13, quando ele vai trazer a parábola do semeador, ele diz que um semeador sai a semear, e no momento em que ele semeia, uma semente cai à beira do caminho, outra semente cai no terreno pedregoso, outra cai num terreno espinhoso, e uma outra cai exatamente no terreno fértil. Não irei devagar agora, nem me aprofundar nessa citação. Pegarei somente a parte inicial que declara que a semente que cai à beira do caminho, ela é imediatamente ela é comida por um pássaro. E ali as pessoas não percebem porque Jesus está falando por meio de parábolas. Mas depois ele traduz a parábola dizendo que essa semente que cai à beira do caminho representa o coração distraído das pessoas. E esse pássaro é o maligno que fica atento à semente que é a palavra. Toda vez que a palavra é ministrada, toda vez que a palavra é pregada, o inimigo está ao derredor, buscando trazer motivações de distração,
para que você então se distraia com coisas que estão, sabe, propostas na sua agenda para depois de um culto, depois de um momento com a palavra, quando então isso desconecta você do aqui e agora. A fé só funciona hoje. A fé não funciona amanhã. A fé não funciona hoje. A fé é para hoje. A fé é do agora. O resultado da fé pode vir amanhã, mas para ela funcionar e dar resultados é aqui e agora. E o inimigo sabe disso. E por esse motivo ele tenta roubar a palavra para distrair você do que você está ouvindo. Então, em nome de Jesus, fique atento, fique atenta, porque o combate já começou. E agora você precisa da palavra como escudo da fé para se manter aqui e confiantes de que verdadeiramente Deus há de conduzir você por aquilo que é específico, particular e pessoal para a sua vida. A palavra diz: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós outros. E eu creio que nessa programação, nesse exato momento, você que está aqui está recebendo uma palavra que na sua semana fará toda a diferença. Fique atento, fique atenta para aquilo que nós temos a ministrar nessa noite, porque eu não tenho dúvidas, está aquecendo meu coração, trazendo uma perspectiva, um cenário futuro que se concretizará e tomará cores nítidas diante de você, na medida em que dia a dia você se concentrar no aqui e agora de Deus, no hoje de Deus. O amanhã que Deus tem para você depende de você hoje estar realmente focado, focada, ali firme, consciente do que a palavra lhe tem falado, para que você assuma o posicionamento que a palavra ou que Deus espera que você assuma. Amém? Então estamos desenvolvendo um estudo e que nessa semana nos levará a uma pré-mobilização. Nessa semana teremos uma pré-mobilização que nos levará para uma nova campanha. Uma campanha que fala sobre um tempo de jejum. Um jejum cujo objetivo é te levar a romper. Romper é isso, romper. Amém? E eu quero trazer nessa manhã um contexto para você entender a necessidade de viver rompimentos. A necessidade de você não se conformar. A necessidade de você não se moldar. Mas a necessidade de você ter alvos, metas, expectativas com o que a palavra diz e não aceitar menos do que a palavra promete para você e para mim. Deus é aquele que, segundo a palavra em Efésios 3:20, realiza muito mais além do que pedimos ou pensamos. Mas nem todos nós desfrutam da medida completa dessa realidade de ser surpreendido ou surpreendida por além do que pedimos ou pensamos. Então, em nome de Jesus, esteja firme, esteja consciente, esteja aqui agora envolvida com a palavra, para que a sua mente comece a corresponder ao que o Espírito Santo tem especificamente para você. Porque neste tempo da mobilização, que começará no dia 11, amanhã começaremos um tempo de oração 3 vezes ao dia, com horários programados que daremos aqui, mas seguirá na timeline toda a agenda dessa programação, que será a pré-mobilização, bem como a mobilização para essa campanha. E algo inédito que vai acontecer nessa segunda edição, porque essa já é a segunda edição da campanha de mobilização com o objetivo de viver rompimentos, é que juntamente com a campanha será disponibilizado um curso online para um treinamento sobre o tema da campanha. Por que a gente fala de treinamento? Porque muitas vezes não percebemos. Achamos que do ponto de vista espiritual, religioso, porque de fato isso envolve a religiosidade, o detalhe é que a religiosidade bíblica ela não é vazia, como que somente um discurso. A religiosidade bíblica, que é a expressão da religião verdadeira, como Tiago diz, que é cuidar das viúvas, cuidar dos órfãos e se manter incontaminado do mundo, essa é a verdadeira religião. Quando você ouve falar de religião, cuidado, diz assim, eu não sou religioso, todos nós somos. Todo homem é religioso. A questão é que a expressão da religiosidade humana, ela pode ser vazia. Ela pode ser somente de narrativas que não apontam posicionamentos ou atitudes que revelam um caráter comprometido com aquilo que se fala. Jesus foi a prova disso, por quê? Porque ele foi o verbo encarnado, o que ele falava, ele vivia. E assim somos nós. Por quê? Porque experimentamos uma vida ressurreta nele, para vivermos a semelhança de como ele viveu, a fim de também ministrarmos e realizarmos obras semelhantes às quais ele fez. Está escrito e ele declarou. Por isso eu repito, eu confesso e declaro, porque a palavra diz
Criei, por isso falei. Nós cremos, por isso nós falamos. Então, nessa semana, a partir de amanhã, estaremos numa mobilização de oração. Estaremos orando pela campanha, orando pela mobilização de jejum, para que de fato possamos internalizar, para que possamos alinhar a nossa mente, o nosso coração, a nossa visão a essa necessidade, entender o porquê de viver rompimentos, entender que na medida em que eu não vivo rompimentos, eu vivo condicionamentos do mundo, eu vivo condicionamentos culturais, eu vivo limitações e intimidações que o mundo todos os dias aponta com a cultura, no meio onde vivo, seja na vizinhança, de repente até no meu lar, eu estou vivendo um contexto descaracterizador da vida pela fé. Você nasceu de novo? Amém? Então a sua vida é pela fé. E a vida pela fé estabelece que o resultado dela são sinais. Porque Jesus falou, e os sinais seguirão aqueles que creem. Um ponto de partida para você e eu entendermos por que precisamos ver rompimentos é nos perguntar, a nossa vida, pela fé que temos, está manifestando sinais? Eu estou experimentando a testificação, eu estou experimentando a confirmação, eu estou experimentando a reprodução dos frutos e dos resultados advindos da palavra que Deus ministra, da palavra que eu leio e medito, da palavra que eu me apego para cumprir. Eu estou experimentando algum tipo de resultado que faça com que os descrentes despertem para crer. Eu estou experimentando algo que faça com que a minha vida seja, na verdade, a semelhança de um farol, de uma lâmpada iluminada, como disse Jesus, vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Por acaso a minha vida está realmente expressando isso, está dando testemunhos de que Cristo vive? Porque se para estas perguntas a sequência das respostas é não, então você e eu estamos condicionados a uma proposta religiosa vazia, que é uma proposta mundana de religião, que é uma proposta cultural contemporânea. Lembre-se, a palavra não vai passar, ela vai determinar de tempos em tempos a vida do crente que não muda. O crente de há 100 anos atrás vivia uma disposição de fé como nesses dias. O detalhe é o compromisso. A manifestação, as formas podem ser diferentes porque Deus tem a multiforme graça para cada um de nós, nas dispensações das janelas do tempo que Deus vai estabelecendo de estação a estação. As coisas podem mudar a título de como Ele faz, mas o que Ele faz é o mesmo, é alcançar o nosso coração, nos dando um novo coração que entende Deus de maneira clara e profunda, um coração no qual o próprio Deus escreveu a sua lei, um coração em que o próprio Deus estabeleceu a necessidade que temos de conhecer e prosseguir o conhecendo, para que na medida que o conheçamos, experimentemos o que Daniel fala no capítulo 11, versículo 32 do seu livro. O povo que conhece o seu Deus é um povo forte, e esse povo realiza proezas. Não há como você conhecer a Deus intimamente e ser alguém fraco, fragilizado, quebrado, sabe, alguém complexada, ser alguém que a todo tempo está cheio de milindres, cheio de mimimi, procurando culpados. Não há. Conhecer a Deus te chama para um lugar de responsabilidade, um lugar em que você entende que se você está de pé, você tem que se cuidar para não cair. E como é que eu me cuido? Andando de acordo com a palavra. E esse mesmo povo que conhece a Deus é um povo operoso. Por quê? Porque realiza proezas. Tem resultados que é fora da curva. Tem resultados semelhantes do de Daniel, que excedia em sabedoria em relação aos magos da Babilônia. Assim somos nós, chamados para fazer a diferença, chamados para ser a luz do mundo, chamados realmente para nos lugares onde estivermos, sermos pessoas de conexão, pessoas chaves que resolvem problemas que ninguém consegue resolver, pessoas que estão ali e vivem um discernimento de coisas que ninguém consegue entender. Por quê? Porque para aquele que é espiritual, ele não é discernido por qualquer um. Porque para discernir as coisas espirituais, só aquele que é espiritual, e você e eu, recebemos a mente de Cristo efetivamente. Está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Paulo diz, efetivamente, recebemos a mente de Cristo. E obviamente a mente de Cristo não está condicionada a esse mundo, não está condicionada a intimidações, não está condicionada a favorecimentos de instituições, seja governamental, por exemplo, a política financeira, a política econômica, a política do não sei o que, e isso não interfere na nossa vida. O que nós carregamos é mais poderoso do que vem de fora, porque maior é o que está dentro, não o que está fora. O que está fora se rende ao que está dentro de nós, quando temos essa consciência que
ilumina a nossa mente, transformando-a de tal maneira que nos leva a um posicionamento de agir para ver as coisas mudarem. Nada vai mudar se você não mudar. Nada muda se você não muda. Mas se você muda, ou melhor, se você se transforma, tudo se transforma. E é a partir daqui que nós então trazemos o contexto da necessidade, avançamos no contexto da necessidade de mudança, da necessidade de rompimento, de transformação. Vemos que a palavra diz que a nossa fé venceu o mundo. Vencer é resultado de luta. Vencer é resultado de batalha. Vencer é resultado de confronto. Então, o que acontece diariamente? O mundo orquestrado por Satanás, com a cultura que nos cerca e com tantos outros fatores que estão aí, às vezes até na ambientação dos nossos lares, na ambientação dos nossos trabalhos, na ambientação das nossas vizinhanças, aonde quer que formos, temos ali algum tipo de manipulação do mundo. Mas o que acontece é que se você exerce a fé, se você pratica a palavra, você vence qualquer tentativa do mundo intervir na sua vida. E sabemos que existe uma vitória determinada, concedida, declarada de Deus para os seus filhos. Lá no livro, ou melhor, na carta do apóstolo Tiago, capítulo 4, versículo 17, está escrito, versículo 7, submetam-se a Deus, resista ao diabo e ele vai fugir de você. Resista ao inimigo, àquele que move situações, como que eu resisto a ele, me submetendo a Deus. E o que é se submeter a Deus? Guardar a sua palavra, aceitar o que ele diz, praticar, cumprir o que ele manda. Qual é a condição disso? Ter bom êxito, ser bem-sucedida, viver a vitória, ver o inimigo bater em retirada, ver a arma forjada falhar, ver então a muralha ruir, ver o gigante cair, ver o exército bater em retirada, ver a mão de Deus mover o favor em minha direção. Por quê? Porque eu me submeti a Deus. Por quê? Porque então, depois de me submeter a Ele, depois de guardar a sua palavra que é viva, como disse Jesus em João 6,63, as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Essa vida em mim renova o meu interior, traz uma disposição de coragem, me empodera para olhar nos olhos do inimigo e partir para cima dele, questionando quem ele é para tentar me parar, questionando quem é essa situação para me fazer temer. Eu então busco trazer a memória que me dá esperança, e isso então me impulsiona a ir para cima da situação, declarando a palavra de Deus, como Paulo fala a Timóteo: combata o seu combate segundo a palavra que foi profetizada sobre você. O que é que Deus falou a seu respeito? Isso é o que garante a sua vitória. Deus declara coisas a nosso respeito que o mundo de forma alguma pode nos parar. Ele tem que abrir caminho para a gente poder avançar. Então entenda, o contexto que temos, o contexto do mundo que nos cerca é para tentar nos parar. É para não nos fazer praticar ou exercitar a fé. E isso então nos leva a viver condicionamentos limitadores. Porque o inimigo ele fica ao derredor. Já imaginou por que ele fica ao derredor? Ele fica ao derredor determinando até onde você pode ir, através de falácias, mentiras, enganos, intimidações e ameaças, as quais você não deve se render nem se prostrar. Por quê? Porque o maior habita em você e o Todo-Poderoso está ao seu favor. Deus é contigo para manifestar a ajuda que você precisa em todo tempo, o tempo todo. Deus é bom e fiel. Assim, você pode entender, de maneira até que eu diga introdutória, que se você parar para examinar cada área da sua vida, que nós vamos falar ao longo dessa semana de pré-mobilização, nós vamos trazer contextos mais detalhados acerca da necessidade de romper, acerca do que as Escrituras falam, de como que elas embasam a necessidade que você tem de viver diariamente rompimentos, de você não aceitar impedimentos, de você não aceitar barreiras, de você não aceitar menos do que Deus disse que vai fazer com a sua vida, ou de que Ele já fez e tem para você na medida em que você crê, para que você veja, para que você traga existência àquilo que não existe como se já existisse, porque Deus é contigo, porque Deus ele está ouvindo a sua oração, porque Deus está aguardando a sua oração, porque Deus está esperando o seu posicionamento para mover a fidelidade dele em seu favor, na sua vida e na vida dos seus. Então fica aí para você introdutoriamente esse contexto. Contexto de limitações, contexto de escassez, contexto de intimidação, contexto de atemorizações, contextos de ameaças. Para quê? Nos fazer temer. Lembre-se,
Dizem os estudiosos da Bíblia, eu nunca parei para contabilizar, mas reproduzo a mesma fala porque já ouvi homens sérios no Evangelho declarar a mesma coisa que eu vou falar para você agora. Nas Escrituras existe uma declaração, um mandamento, que ele é repetido 365 vezes, como que se fosse então uma analogia ou entendimento de que diariamente temos que atentar para aquilo que a palavra diz, que é não temas. O medo estará sempre presente nos rondando. Para o que? Não vivermos a palavra. Porque o medo, ele traz a dúvida que abafa e anula a fé. Mas quando a fé está vivificada, ela anula o medo. Quando ela está vivificada, quando ela está em operação através daquele que está praticando, daquela que está meditando, daqueles que estão dispostos a agir, o medo está ali, mas ele não pode te parar. Por quê? Porque você está preenchido da revelação da palavra, trazendo uma unção nova na tua vida e uma disposição de vida convicta de quem está contigo, de que ele é ao teu favor e de que se ele falou, ele cumpre. Não precisa ver para que você creia, como ele falou para Tomé. Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Na verdade, não caminhamos por vista, mas por fé. Muita gente pensa que a fé é cega, ela não é cega, ela tem uma visão própria, é a visão que vem de Deus. Não é uma visão na horizontal, como enxergamos de maneira natural, mas é uma visão da vertical, de cima para baixo. Passamos a ver o que Deus vê, e isso ele implanta no nosso coração. Não é vista, é visão. A visão te faz ter um cenário que você está diante, talvez, de um terreno que Deus lhe concede, que Ele traz uma palavra, mas você já consegue ver a casa que ele está te entregando. Você consegue ver talvez o instituto, a escola, a igreja, sei lá, o que Ele falou que vai te dar. Assim como outras áreas da sua vida. Muitas vezes Deus projeta você em lugares que você ainda não acessou. Mas dentro de você, na medida em que você crê, você vai recebendo insights, orientações, palavras do Espírito Santo que vai te conduzindo na materialização, na construção daquilo que Deus colocou no seu coração. Mas o mundo quer abafar isso. O mundo quer trazer sugestões para que você não dê atenção a isso, para que você olhe para outras coisas, para que você fique distraída, para que você não foque, para que você realmente não esteja mobilizada a realmente viver o que Deus falou que você tem que viver. Então isso acaba levando você para viver a uma disposição de romper, de realmente se colocar de pé por dentro e partir para cima como fez Davi, para experimentar a fidelidade de Deus cumprindo o que ele falou que faria na sua vida. Amém? Então, uma vez que nós já trouxemos um texto que fala justamente da necessidade de romper por conta desse condicionamento mental que o mundo impõe. Lembrando, um versículo agora que me vem para reforçar a necessidade de romper. Como o homem se imagina, assim ele se torna. Então, se eu estou muito acostumado com filmes, séries, novelas, tantas distrações do mundo, né, coisas que a Bíblia não fala, não chama de pecado, ou seja, não são ilícitas, mas acabam me contaminando pelo tempo que eu gasto, pelo tempo que eu me envolvo, ou seja, eu passo a dar mais importância a isso do que a palavra que me mantém em comunhão com o que estou fazendo agora. No momento que eu estou celebrando a vida que tenho, pela palavra que recebo, e uma palavra que vai me dar uma semana, numa medida de fé, segundo aquilo que eu carrego. Se eu carrego uma medida de fé de 30 por 1, eu viverei isso. Se eu carrego a medida de fé de 60 por 1, eu viverei nessa medida. Se eu carrego a medida de fé de 100 por 1, eu viverei nessa medida. A palavra que temos para você essa semana é uma palavra que te fala claramente do favor de Deus sobre você. Deus continua sendo aquele que está ministrando o favor da minha vida. Para ver o quê? Aquilo que representa a minha necessidade, porque Deus é aquele que me ampara nas minhas necessidades. Contudo, eu preciso reconhecê-lo em todos os meus caminhos, para que Ele possa então mover o seu favor em minha direção. Então o que eu estou fazendo é celebrando a palavra de Deus, é reconhecendo Deus pela palavra, para então ter clareza e convicção de que não pode ser diferente, mas é de acordo com o que a palavra diz. Então logo na sequência, Deus, em sua palavra, o que acontece? Ele revela para nós que de fato devemos nos dispor a uma condição de inconformismo. A uma condição que é o passo para o rompimento, não se conformar. Você não pode se conformar com uma vida limitada, de maneira que você se assemelhe àqueles que não creem. De uma maneira que você seja comparado aos incrédulos e a sua vida não tem a menor diferença sendo você crente.
sendo você alguém que nasceu de novo, sendo você alguém que experimentou o novo nascimento, sendo você alguém que sabe pela palavra quem é Deus, quem é Jesus, o Espírito Santo, há algo de errado. Nossa vida tem que de fato manifestar a diferença. Então vereis a diferença, diz Malaquias, entre aquele que serve e aquele que não serve. Então nós temos que entender que a nossa vida ela precisa manifestar essa diferença. Assim então, nós temos 3 versículos básicos que estão sendo justamente a chave para, de fato, virar o entendimento, ou a chave para abrir as portas do que nos revela, para abrir as portas do depósito da revelação da graça, nos revelando as motivações para o rompimento. O primeiro versículo que nós vamos tratar é o mais clássico, popular de todos eles, que é Romanos 12:2. O apóstolo Paulo ele diz, no versículo 1 do capítulo 12 de Romanos: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, porque este é o teu culto racional. E ele segue dizendo: e não vos conformeis, não vos moldeis, em algumas traduções, não tome a forma, diz outras abordagens bíblicas. E ele diz: não sejam como o mundo, ou seja, não se adequem aos conselhos, às orientações, à cultura deste mundo, mas antes sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Em algumas traduções, pela renovação da sua mente, porque só assim, somente dessa forma, não tem outro jeito, é só desse jeito que você experimenta a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Não sei se você não está aqui assistindo comigo, se tiver, diga amém. E diga: eu creio em Romanos 12:2. Escreva isso, amém. Eu creio em Romanos 12:2. Romanos 12:2 temos aí a advertência, o apóstolo Paulo rogando, o apóstolo Paulo suplicando, o Espírito Santo trazendo ao coração dele essa disposição: não se conforme com o mundo. Então, se eu olho para a minha vida, para o meu relacionamento conjugal, para a criação dos meus filhos, para a minha vida financeira, vida profissional, e vejo que ela está assemelhada ao mundo, eu não posso me conformar com isso, porque Deus tem para mim muito mais do que isso. E é esse a mais do que Deus tem para mim que testifica que Ele está se movendo na minha vida, que é Deus em mim. E isso faz com que a minha vida seja um testemunho evangelizador para aqueles que não creem. Muitas vezes não precisamos nem falar muito, uma conduta de vida alinhada com a palavra acaba levando a luz que evangeliza aqueles que estão em trevas. E é isso, você sendo inconformado, você sendo uma inconformada, isso move a fidelidade de Deus da sua vida. Aleluia, irmã Rita já colocou aqui: eu creio em Romanos 12:2, é desse jeito, não se conforme. Diga: não me conformarei, ou seja, sou um inconformado. Deus gerou em mim um inconformismo. A palavra de Deus não nos permite estar conformados com o mundo. A palavra de Deus não nos permite conformar com as situações ou condições humanas. A palavra de Deus traz sobre nós o sobrenatural, o que vai além do natural, o que nos move para resultados excelentes, o que nos faz crescer no acrescentar de Deus em nossas vidas. Guarde isso. Mais um versículo que vem além dos 3, né? Vou colocar esse é o quarto. Eu estou no primeiro, já estou indo para o quarto, para depois citar o segundo e o terceiro, porque esse não estava na lista. Mas veio agora na ministração e eu não vou deixar de falar nesse momento oportuno, que é Provérbios 4:18, que diz que a vereda do justo, ela é como a aurora, que vai brilhando, é como a luz da aurora, que vai brilhando a cada momento mais e mais, até se tornar dia perfeito. Assim é a sua vida. A sua vida é para que você cresça mais e mais até alcançar a plenitude daquele e daquela que foram de fato aperfeiçoados pela graça de Deus. É o que Deus tem para nós. Não há como brilhar mais aceitando impedimentos. Não há como crescer mais aceitando intimidações. Não há como crescer mais sem que de fato a minha vida esteja condicionada à palavra, alinhada com a palavra, submetida à palavra de Deus. Amém? Então temos aí agora um outro versículo que é o que está em Filipenses capítulo 3, versículo 14, onde o apóstolo Paulo declara que aos filipenses
que nós não podemos andar por menos daquilo que temos conquistado. Você não pode, ter acessado o patamar de número 3 e querer caminhar no patamar de número 2. Não dá para retroceder, é avançar. O chamado é para avançar para patamares maiores. O chamado é para crescimento. O chamado é para excelência. O chamado é para que a cada dia você desfrute de coisas novas. E para isso acontecer, sua mentalidade tem que estar alinhada em que você não aceite caminhar por menos do que Deus fala com você, do que você já experimentou. Se você já experimentou milagres, não queira caminhar sem eles. Se você já experimentou intervenções de Deus, busque mais intervenções, porque Deus continua trabalhando e operando na medida em que pela fé nos aproximamos dele. Deus é aquele que diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradá-lo, porque toda aquela que se aproxima dele, crendo que ele existe, recebe galardão, recebe recompensa, recebe o favor, tem a intervenção de Deus se movendo em sua direção. Então isso é para você, isso é para mim. Eu não sei se você se alegra, eu não sei se eu posso, na verdade, ler um amém escrito aqui agora, mas essa palavra é para a sua vida, para hoje, a fim de que amanhã você comece a desfrutar daquilo que você creu hoje. Temos que viver a fé do hoje, para que o amanhã, no novo hoje, manifeste aquilo que cremos no dia chamado ontem. Hoje é dia de experimentarmos o que Deus tem para a nossa vida em novidade de vida. É o que o apóstolo Paulo diz. E aqui agora é o terceiro versículo que traz o reforço do porquê vivermos rompimento. Amém? Viver rompimento primeiro, porque não devemos viver em conformidade com esse mundo. Viver rompimento em segundo, porque não podemos andar por menos do que temos conquistado. Não podemos estagnar. Temos que experimentar o quê? Em terceiro aspecto, o terceiro versículo, que está em Romanos 6,4, onde o apóstolo Paulo diz que em Cristo fomos chamados para viver novidade de vida. A cada novo dia, Deus tem um novo tempo para que uma nova versão da sua vida se manifeste em Cristo Jesus. Uma nova versão que te leva a experimentar coisas inéditas. E eu uso a palavra coisas porque para cada um de nós é específico o que Deus vai te fazer. É na vida financeira, é na vida conjugal, é na criação dos filhos, é no ministério, é na vida profissional, é na relação com a vizinhança, é na vida de você consigo mesmo, consigo próprio, compreendendo mais do que Deus tem contigo, para que você não fique aí entrando em colapso emocional, para que você não fique entrando em crises existenciais, para que você não fique aí com a sua mente divagada de tantas sugestões e pensamentos ao ponto de gerar em você transtornos de ansiedade e tantas outras coisas. Para isso você precisa de uma palavra que te ancore, uma palavra que te dê uma clareza sobre o propósito de Deus para a tua vida e a identidade que você tem em Cristo. Uma vez sabendo quem você é, você tem noção do que você pode. E deixa eu te falar, o que a Bíblia diz que você pode, você pode. Quem a Bíblia diz que você é, você é. O que a Bíblia diz que você vai conquistar, você vai conquistar. Porque você é o resultado do que sai da boca de Deus e não do que o mundo fala ao seu respeito. Por favor, escreva isso. A minha vida é resultado do que sai da boca de Deus. Creia nisso, escreva isso. A minha vida é resultado do que sai da boca de Deus. O que sai da boca de Deus para você estabelece a sua realidade. A sua vida é um resultado do que sai da boca de Deus. Por isso está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a sua vida é sustentada por isso, por aquilo que sai da boca de Deus. A palavra que te sustenta, a palavra que te anima, a palavra que te inspira, a palavra que te afogueia, a palavra que te encoraja, a palavra que te faz resistir, a palavra que te coloca inconformado e inconformada, a palavra que gera esperança, a palavra que te dá visão, a palavra que é a tua arma no combate, tanto para a defesa quanto para o ataque, a palavra que ilumina os seus caminhos, a palavra de Deus que transforma a sua história, transforma a sua vida, transforma a sua casa, a palavra que estamos celebrando, que estamos ministrando e crendo que está acontecendo isso mediante a intervenção do Espírito Santo, que está agindo aí onde você está agora, assim como ele está movendo em mim essa disposição nesse momento. Estamos conectados nesse momento, uma concordância de fé, para que aqui na terra
congrega, aí onde você está, aqui onde eu estou, se manifeste o sim e o amém de Deus para cada promessa que existe em Cristo e que nele o sim e o amém foram dados, para que Deus seja glorificado por aquilo que vai acontecer comigo e com você. Deixe-me profetizar algo sobre a sua vida, porque estamos no ambiente para decretos divinos, um ambiente profético. Deixa eu te falar o que vai acontecer com sua vida pela palavra. Nessa campanha, nessa mobilização, deixará pessoas de perto e de longe perplexas com o que vai acontecer com a sua vida. Porque primeiro os sinais começarão a seguir a sua fé. Você será encorajado a viver o que Deus te chama para viver. O medo será lançado fora e a coragem, o bom ânimo virá sobre você. Para que você possa realmente olhar para trás e ver que você não é mais o mesmo. Dia a dia você vai declarar isso. Não sou mais o mesmo. Não sou mais a mesma. Estou vivendo novidade de vida. E por esse motivo você vai partir para ver coisas maiores e melhores do que Deus tem para a sua vida. É desse jeito. Esse é o chamado de fé para mim e para você. Sem esquecer de alcançar os perdidos. E saiba, você vai então ter a consciência de estar carregando a unção de Deus. Uma unção fresca, uma unção poderosa que move em você habilidades, capacidades, competências, para então falar de forma simples, como que você sabe, as revelações que virão do Espírito. Você muitas vezes não saberá o que dizer, mas Ele revelará, como disse Jesus. Não estejam preocupados com o que vocês vão falar, porque o Espírito vai soprar em você, e assim será com você, porque você será guiado pelo Espírito Santo, e nesse ambiente onde você estiver, se o maligno chegar, ele vai bater em retirada. O que o mal intentar não vai prosperar, porque você não vai temer, antes você vai confrontar com ousadia, intrepidez e domínio próprio. Você vai repreender e vai desfazer as obras do diabo, porque assim disse Jesus, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E eu e você carregamos Cristo vivo no nosso interior para dar continuidade a esta obra. Através de você, pessoas serão libertas. Através de vocês, pessoas alcançarão o reino de Deus. Através de vocês, sinais seguirão. E disso, deixa eu falar, você vai colher onde você não plantou e vai plantar para outros colherem aquilo que eles não plantaram, porque esta é a palavra de Deus. E se você se alegra, em nome de Jesus, estamos aqui para nos alegrar nessa noite, para celebrarmos esta palavra, uma palavra que nos dá uma direção, a direção de rompermos, de não aceitarmos os condicionamentos, as limitações, as manipulações mentais que por vezes nos levam a assumir um formato, uma característica diferente daquela que Deus tem para nós em Cristo Jesus. Amém? Então, o processo de rompimento, ele envolve 3 aspectos que serão focados nessa campanha: a sua visão, o seu coração e a sua mente. Você precisa ter clareza, e é através de uma visão moldada pela palavra, de um coração purificado pela palavra e de uma mente ordenada pela palavra, que você ganha clareza para as coisas de Deus na sua vida. Porque o inimigo, ele pode comprometer a sua visão, alcançando o seu coração e manipulando a sua mente. O que você vai entender é que você passará por um processo, e nós vamos avançar agora somente para te dizer como é que isso vai acontecer. Nós teremos 3 semanas, 21 dias, para trabalharmos, primeiramente, o aspecto que fala sobre, de fato, entendermos a necessidade, porque romper está conectado a 3 verbos. Primeiro é examinar. Você tem que se examinar. A Bíblia diz, e é claro em dizer, examinai-vos, para ver se você está na fé. A sua vida é pela fé. E você tem que saber se você está vivendo fé. Porque de repente, sem que você perceba, você pode estar apostatando da fé. Ah, pastor, o que é isso? Negando a fé e crendo que está na fé. É possível, tem pessoas que caminham desse jeito. Pessoas que têm a ideia de que a fé é do jeito dela, a fé é como ela pensa. Não, a fé é o resultado do que Deus disse. A fé é a expressão do pensamento de Deus no seu coração. O que faz com que o que você pensa, o que você quer, não importe mais, mas sim o que ele quer, o que ele pensa. E isso para diferenciar você. Porque quando Deus olha para você, ele não está olhando para mais ninguém. Ele fala com você de forma específica. Ele vai diretamente, como diz a palavra fala dela mesma, quando Deus envia algo específico para alguém, é como uma espada mais afiada do que uma espada de 2 gumes, que penetra profundamente, para separar a junta da medula e separar a alma do espírito,
para então revelar as motivações dos nossos pensamentos. Aquilo que de repente nem você sabe, a palavra vai lá para mostrar para você que não é muito bem como você estava pensando. Por isso dependemos da palavra de Deus no processo, sabe? No processo de rompimento. E temos que partir inicialmente, o ponto de partida é a examinação. Examinar-se para perceber em que cenário eu estou com base na palavra de Deus. Pode ser que você possa até, sabe, ter uma noção do seu cenário de vida com base no seu entendimento natural e humano. Mas no momento em que você começa a trabalhar a vida de oração, você começa a se envolver com a palavra para praticar, para na medida em que você tem uma direção, corresponder a essa direção, você começa a ampliar a sua capacidade de compreensão por conta do discernimento que lhe é dado pela palavra. E aí você começa a perceber coisas que até então você não percebia. Detalhes que fazem toda a diferença em áreas da sua vida que não estavam sendo alcançadas pela luz da palavra. E é nesse momento que você começa a experimentar e desfrutar de novidade de vida. E a novidade de vida te leva para um rompimento. Você sai do velho e vem para o novo. Você não vai receber vinho novo com um odre velho. O odre velho é uma mentalidade que se baseia nas coisas como sempre foram, de forma tradicional, de forma humana, condicionada a uma zona de conforto, quando que Deus te quer na zona de confronto. Porque na zona de conforto você quer o sossego, na zona de confronto você busca a verdade que te confronta para que você caminhe em liberdade e tenha autoridade. Porque só tem autoridade quem anda na verdade. E a verdade não nos permite andar condicionados a outra coisa que não o que Deus tem para nós. Se você crê nisso, por favor, escreva amém. Irmão Romildo acaba de chegar na programação, louvado seja Deus pela vida desse servo de Deus, né? Nosso irmão querido e co-pastor Romildo Alves, aleluia. Então, nós estaremos aí em 21 dias, desenvolvendo um jejum, que será bem orientado nessa semana. Essa semana que vai começar é uma semana para uma mobilização de uma pré-campanha. Falarmos sobre o jejum, dos horários em que nos encontraremos, do que jamais há nessa campanha, porque não é somente uma campanha de jejum ou uma mobilização. Nós queremos de fato dar esclarecimentos para que não nos confundamos com o propósito. O propósito de uma campanha de quem rompe é viver uma vida de integridade de fé. A fé íntegra. A fé íntegra, a fé que não é manipulada, a fé que não é corrompida, que não é contaminada, a fé genuína, ela tem dentro dela 3 aspectos que a sustentam, que é a santidade, a obediência e a integridade. A santidade, a obediência e a fidelidade. E isso torna você íntegro, inteiro. Não está te faltando nada. Você dia a dia passa a ser acrescentado do a mais, né, que Deus tem a cada novo dia. Por quê? Porque você está vivenciando dentro de você, ali no aspecto do teu interior, santidade, obediência e fidelidade, que te leva a viver a integridade de quem não negocia, de quem não está disposto a olhar para a direita ou para a esquerda, mas olha para o alvo que é Jesus, o autor e consumador da fé, daquela que sabem que tem um socorro bem presente na hora da angústia, por isso não vai temer as más notícias, não vai andar atemorizado, não vai andar murmurando, não vai andar confessando circunstâncias. O que sai da tua boca é o que Deus fala, então isso é o que muda a sua vida. Não a confissão do que está ruim, do que não funcionou, do que está errado, do que está complicado, do que fulano fez, deixou de fazer. Isso não é alvo ou aspectos para estarem nos seus lábios. Os seus lábios te foram concedidos para você falar a palavra, para você falar o que Deus fala e viver aquilo que Ele diz. Amém? Então nesses 21 dias teremos 3 turnos de oração, que é o primeiro em que a gente apresenta o jejum, o segundo turno, quando a gente entrega o jejum, e um terceiro turno, quando meditamos um dia baseado no jejum e na prática da palavra, para que então possamos avançar conscientes de que não somos mais os mesmos de quando começamos. Isso é muito importante. Dia a dia você acordar confessando novidade. Não sou mais o mesmo, não sou mais a mesma. E não por uma confissão de afirmação positiva, como alguns podem pensar, mas por estar declarando a palavra que fala que você está vivendo o quê? Novidade de vida em Cristo. É a palavra que você confessa. E por esse motivo você deve então estar firme naquilo que ela diz. Amém? Então nós lançaremos a programação, nessa programação que seguirá aqui na timeline do Facebook, em outras redes sociais, para que você também compartilhe, para que você também distribua, para que você também, convide pessoas para poder participar, porque verdadeiramente, quando você vive o rompimento, você acessa o reino de Deus.
O reino quer tomar a força. Você não pode viver o reino numa condição passiva, condicionada a manipulações culturais, à vontade que hoje eu tenho, amanhã eu já não tenho mais, à oscilação de ânimo, de humor. Não, você vive uma determinação da palavra. Você não é um inconstante, você não é um inconstante, você é alguém que constantemente experimenta a palavra, renovando o teu interior e a tua mente, para que você não seja conduzido, atraído, fisgado por uma isca que te coloque na condição de vulnerabilidade, para que então o mundo ministre ao teu interior fragilidades emocionais, inconsistências sentimentais, complexidade mental, para que aí você fique realmente perdido e perdida, sem saber para onde ir, apontando para todos os lados, vendo inimigo em tudo, em qualquer lugar, não percebendo que é você que está fora de um contexto, que é o que? Submetido à palavra, para que ela te conduza em novidade de vida, para que ela te conduza em conformismo, para que ela te conduza em rompimento, para que então a vida do reino brotando em você seja a vida daquele que se esforça, daquela que realmente empreende força, daquele que realmente não abre mão, que não aceita menos do que Deus falou para ele, menos do que Deus prometeu para ela. Amém? Assim, já avançando, falamos aqui desses aspectos que vão envolver e que vamos também trazer isso aí na programação para que você possa então participar ativamente deste tempo. Nessa hora, eu acabei aqui de trazer para você toda a explanação do que será essa campanha. Amém? Louvado seja Deus. Estamos aqui agora, deixa eu só verificar. Amém? Uma hora fechadinha, aleluia. Espírito Santo fazendo tudo direitinho e eu aceitando toda a direção dele. Percebi agora que chegamos no tempo. Eu quero, em nome de Jesus, orar com você agora. Eu quero poder realmente declarar palavras de vida sobre a sua vida. Eu quero também trazer à sua vida decretos divinos que realmente fundamentem você em acreditar de que é possível, de que você realmente começará a viver novamente aquilo que você viu na época do primeiro amor, na época em que você conheceu Cristo, na época em que tudo era novo, em que você a cada dia acordava com expectativas do novo que você poderia viver. Tudo isso voltará a acontecer porque a sua mente será renovada. E ao renovar a sua mente, a mente renovada produz uma vida transformada. E isso não será algo que vai acontecer somente por um tempo e vai cessar. Não, não vai cessar. Por quê? Porque nós ofereceremos para você a disposição de um curso de treinamento. Juntamente com a campanha, você terá uma área para você acessar, um curso de treinamento, onde você receberá material, onde você terá fundamentação e embasamento, para que a sua mente esteja realmente alimentada, trabalhada, e você treine permanentemente a palavra. Porque, meu irmão, é isso, por favor, entenda isso com clareza, não divague para ampliações mentais, que trazem a sugestividade de que porventura essas coisas, palavras, irmão, é desse jeito. Presta bem atenção. Eu quero ouvir aqui, eu quero, já finalizando, só para você me ajudar a entender que você está participando, que você está correspondendo, você está entendendo, amém? Eu poderia perguntar aqui, quem está me entendendo? Escreve amém, ou escreve assim, eu entendo, ou estou entendendo. Eu não sei se você lembra, mas na carta aos Coríntios, se não me engano, a primeira carta, capítulo 9, mais ou menos por ali, ou na segunda, não sei, mas eu sei que é aos Coríntios. O apóstolo Paulo ele fala o seguinte, olha, ele diz, ele traz a alusão, ele traz a comparação da vida de fé com a vida de um atleta. O atleta que treina para de fato vencer. Aquele que vai correr a carreira, que treina a corrida. Paulo fala, olha, eu não sou como aquele que está socando no vento, ou seja, eu não estou perdendo tempo, não estou dando viagem perdida, eu estou sendo intencional, eu tenho uma intenção. E você tem que ter uma intenção com Deus. Deus é intencional, Ele tem para você uma vida abundante. Ele tem para você uma vida que deixa pessoas perplexas, porque como é que ele consegue, como é que ela consegue? É Deus na minha vida, é Deus a quem você vai testemunhar. Mas nós não podemos viver uma vida nessa medida, uma vida de medida plena, uma vida de medida de cumprimentos, uma vida de fidelidade que Deus tem para com aqueles que creem passivamente. Há uma luta e você precisa treinar isso. A sua mente tem que estar treinada, você tem que ser alguém condicionado à palavra de Deus. Caso contrário, você será condicionado às circunstâncias. E quem está falando para você já experimentou ambos os lados, ver tempos condicionados às circunstâncias e tempos condicionados à palavra. E agora recondicionando. Por quê? Porque na medida em que você divaga, deixando intervalos de tempo, com janelas muito longas, distantes, de você deixar de praticar a leitura,
as disciplinas bíblicas, da oração, do jejum, da solitude, tempos a sós com Deus, voltar à prática do quarto secreto, entrar no quarto, fechar a porta, falar com Deus, edificar a sua vida na oração em línguas, sabe? Tudo isso faz muita diferença. E é isso que você vai receber, não somente na campanha, mas principalmente de maneira muito mais detalhada, de maneira específica no curso de treinamento em relação a essa temática que é rompimento. Outros cursos serão gerados para realmente dar um embasamento acerca da mentalidade bíblica. Isso para mim é fundamental, é de crucial importância. Por quê? Porque como você se imagina, assim você é. Provérbios 4:23 diz que de tudo que você tem que guardar, você precisa guardar o seu coração e proteger a sua mente. Por quê? Porque a sua vida é guiada por sugestões da sua mente. Amém? As saídas da vida são geradas, os direcionamentos da vida são gerados no coração. E se o seu coração não está protegido, o mundo vai trazer manipulações em que você vai pensar ser uma coisa que você não é. Ou está vivendo a realidade da qual você não está. E é pela palavra da verdade que você recebe a libertação, que você alcança a liberdade para viver na autoridade daquele que crê, daquela que vive fé. Amém? Então, assim sendo, o treinamento é necessário. O treinamento bíblico, eu não vou nem trazer essa caracterização teológica, porque ela traz muitas vertentes de interpretação. Eu estou falando treinamento bíblico. Claro que, por você treinar a Bíblia, você acabará ganhando certo nível de fundamentação teológica. Nós, posteriormente, desenvolveremos cursos teológicos, com temas teológicos, mas aqui é estritamente as Escrituras. Como que o alimento é você treinar, é a Bíblia dizer para você fazer e você vai lá e faz. Ganhar o encorajamento, a orientação, ser aconselhado, aconselhada, direcionado, trazido para perto, para que alguém te escute, para que alguém lide com você, lute com você, ore com você e tenhamos a vitória pela comunhão no corpo de Cristo. Amém? Para que Ele seja glorificado. Assim eu declaro sobre a tua vida nessa semana, o favor de Deus te alcançando rica e poderosamente em todas as áreas da sua vida. Creia nisso. Deus é poderoso para fazer abundar em você toda a graça, a fim de que você tenha sempre em tudo toda a suficiência, para que você possa então transbordar em toda a boa obra, porque se você puder crer, é possível para você. Se você puder crer, meu irmão, se você puder crer, minha irmã, já é real na tua vida hoje, o que você está crendo por esta palavra, crendo em novidade, crendo numa nova versão da sua vida, crendo numa nova realidade, para os teus relacionamentos, para a tua vida na área financeira, para a tua vida na área espiritual, ministerial, para a tua vida nos relacionamentos, para a tua vida no que quer que Deus desperte você, porque Ele quer impulsionar o melhoramento, o aperfeiçoamento de quem você é, já é, porque está sendo declarado, já é, porque está sendo revelado. Assim é a palavra de Deus vindo na tua direção, como, sabe, a semente que vai fazer brotar no seu coração esses resultados. A chuva seródia que vem, sabe, molhar, vamos deixar assim, né, irrigar o teu coração, para que você então possa gerar resultados, para que você então possa frutificar o caráter de Cristo, e assim pela palavra que você está crendo, assim por esta oração que você está concordando, esta será uma semana com sinais, esta será uma semana para começarmos com coisas que inicialmente a semelhança de uma nuvem no formato da mão de um homem vai atestar que vai chover bênçãos na sua vida. E eu não posso deixar de dizer isso, porque alguém poderia falar, pastor, só fala de bênção. Não, eu falo de bênção porque Deus quer te abençoar, Deus quer nos abençoar, Deus quer nos favorecer, mas sobretudo nos corrigir. Quando nós entendemos a necessidade de rompimento, partimos inicialmente da examinação, e na examinação você vai perceber as inconsistências, na examinação você vai entender o que Deus tem contigo, e é assim que nessa sequência em que nós oramos, expandindo o que Deus está falando, o que Ele trouxe como ministração para esta noite, que você vai ter expectativa de um arrependimento bíblico profundo, uma metanoia, uma mudança de mentalidade do ponto de vista bíblico, que vai te fazer avançar para uma realidade de renovação. E assim eu creio e profetizo sobre você, renovação na sua mente,
renovação no seu coração, renovação no seu interior, a boa mão de Deus sobre você, para que não somente você seja transformado ou transformada, mas para que a tua casa experimente uma mudança de atmosfera que vai de fato interferir na vida daqueles que convivem com você, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe serão alcançados e impactados pelo transbordo do poder de Deus na tua vida. Você se levantará intrépido, intrépida, ousado, ousada, para realmente ministrar Deus por meio de atitudes simples do dia a dia. Você terá discernimento, você terá sabedoria, o Espírito Santo se moverá na sua vida de maneira simples, de maneira leve, suave, te conduzindo de tal forma que testificarão que você não é mais o mesmo, você não é mais a mesma, e assim você se alegrará. Não te faltará a unção, não te faltará a sensibilidade para com o amor de Deus. Por quê? Porque o dia a dia você vai acordar disposta para a batalha, disposto para ir para o campo de batalha, para o combate. A sua fé não minará, a sua fé não será abortada, a sua fé não será condenada, porque você vai combater o bom combate de fé. Você vai cumprir a carreira e você vai guardar a fé, e no final você vai caminhar na direção da cruz, na direção da terra prometida, na direção do que Deus tem para com a tua vida, tendo expectativa de ouvir Jesus falar: servo bom e fiel, serva boa e fiel, porque você foi fiel no pouco, eu te colocarei sobre o meu muito. Entra na alegria e no gozo do teu Senhor. Eu creio e por isso confesso que experimentaremos novidade de vida. E através da sua vida, através do seu posicionamento, Deus trará outros para perto, próximo, para que então esta obra mova um avivamento nos nossos dias, mova de fato a vida do Espírito, alcançando pessoas por intermédio do sacrifício da sua vida, em obediência, em renúncia, em santidade, em obediência e em fidelidade ao Senhor. Assim eu oro, declarando a bênção de Deus, o favor de Deus, as intercessões de Jesus, o consolo do Espírito Santo e o amor do Pai alcançando você neste dia, nesta noite, e que não se limitará a este tempo, mas a cada novo dia se renovará no seu interior como uma marca, um selo, que é o próprio Espírito, lembrando a você, trazendo à sua memória aquilo que te dará esperança e que então te conduzirá em vitória em nome de Jesus. Assim, eu te abençoo, dando graças a Deus por este tempo com a palavra, por este tempo celebrando a palavra em nome de Jesus. Você que crê em nome de Jesus, escreva amém. Escreva amém e receba essa palavra. Agora, algo importante fica para o final. Amém? Porque de fato é algo que você vai entender e que vai ser ministrado no curso de maneira bem pessoal, de maneira bem particular, bem embasada na Escritura, com detalhes. Porque tem uma área da nossa vida que realmente, se a gente não tem discernimento, se a gente realmente não se abre para receber a palavra de plenitude, ficamos limitados numa caminhada que acaba sendo uma caminhada de tropeços. Uma caminhada que a gente fica na dúvida, uma caminhada que tem sempre alguém que a gente vai perguntar para saber o que é que o outro pensa, ou o que o fulano diz, porque a revelação não nos alcança com plenitude. E eu falo no tocante àquilo que se diz no reino: dai e dar-se-vos-á. No tocante ao dar e receber. No tocante a você entender que todas as vezes que você oferta, todas as vezes que você dizima, você não faz isso por uma necessidade, você faz isso como uma resposta de gratidão. Irmão, isso é uma coisa que Deus tem para com cada um de nós, e eu tenho experimentado isso, quero ministrar para você, trazendo exemplos, isso vai estar no curso, né? Porque teremos mais tempo, e vai estar lá gravado, e vai ter os momentos em que a gente vai ter esse momento ao vivo para poder conversar, e até um momento presencial para estarmos juntos em comunhão. É que de fato você não pode experimentar de Deus aquilo que de alguma forma você mantém, sabe, retido no seu interior. Deus, ele conhece os nossos corações, Deus conhece aqueles que são seus. Você vai entender de maneira muito clara, com vários exemplos bíblicos, que Deus sempre conta com o que você tem, você nunca não tem nada. O que acontece é que na medida em que você não renova a sua mente, numa proposta bíblica de generosidade, por questão de gratidão,
Você fatalmente fica limitado e condicionado ao que humanamente dizem culturalmente sobre as questões da palavra. A palavra para nós, ela não é lida para sabermos ou termos informações, mas para vivermos. E Deus quer te acrescentar sobre o muito, mas para isso você precisa entender o seu lugar de corresponder a Deus e a sua palavra. Então, todas as vezes que nós temos aqui cultos que são ministrados aqui online, ou sendo eles presenciais, nós não deixamos de ministrar as pessoas no tocante ao dar e receber. Porque eu peço que você nessa noite leia, que você nessa noite medite na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículos 6 e 7. E você vai ter uma clareza sobre coisas acerca desse assunto que nós vamos desdobrar ao longo da campanha e principalmente lá no nosso curso online, nessa temática. Por quê? Porque esse é um dos pontos que impede você de romper. Você precisa ter uma visão bíblica sobre a questão relacionada a recursos e finanças. Você precisa ter uma visão, você precisa não somente ter uma visão bíblica, ter um coração movido pela revelação do que Deus fala acerca de recursos e finanças e, consequentemente, uma mentalidade que está embasada, programada no que diz a palavra, para que você possa corresponder de maneira leve, de maneira suave, nunca pensando que se você dá, você fica com menos. Não, muito melhor, diz a palavra por Jesus em Atos, muito melhor é dar do que receber. E, obviamente, a gente pode associar um entendimento lógico do tipo, olha, se eu recebo porque dou, uma vez que eu não tenho para dar, ou uma vez que eu não tenho recebido, é porque eu não tenho dado. E isso acaba sendo algo que você precisa pensar muito seriamente, porque Deus nos conhece intimamente, minimamente. Então, em nome de Jesus, nós vamos deixar aqui o número Pix do nosso ministério, para que você, ele está escrito Salas de Ensino Limitada, para que você exercite, sabe, a sua oferta. Seja um exercício o seu ofertar, porque ele vai te dar entendimento na medida em que você praticar a palavra. A sua compreensão será ampliada na medida em que você praticar a palavra. Eu tenho certeza que Deus quer te surpreender em todas as áreas, mas principalmente nessa. E vou te dizer por quê. Rapidamente, fechando aqui, a Bíblia fala, ou os estudiosos dizem acerca da Bíblia, que nós temos aproximadamente 500 versículos que falam sobre salvação, fé e santidade. Mais ou menos 500 versículos. Mas quando falamos de dinheiro e recursos, nós temos 2.350 versículos. E o ensino de Jesus foi muito mais baseado em temáticas que associam esse assunto do que em outra coisa. Então, em nome de Jesus, muito bom, minha irmã Rita, né? Você lança uma semente, mas a frutificação é muito maior do que a semente. É o exemplo da laranja. Você coloca uma semente de laranja, gera uma laranjeira e cada laranja traz centuplicadamente mais do que aquilo que você investiu na terra. E eu creio e confesso por conta da graça de Deus que você está diante de um ministério da Comunidade Bíblica Imagem e Semelhança, presidido pelo pastor Fernando Salles, juntamente com a irmã Luciana Salles, que pode ser vista como pastora também, né? Luciana Salles ou Lu Salles, para quem prefere lidar. E nós cremos que somos uma terra fértil. Nós cremos que, de fato, temos seriedade para com a palavra de Deus. Você pode acompanhar nossa timeline aqui, fique à vontade. O que você vai encontrar são, dezenas de vídeos embasando você a viver biblicamente. Testemunhos do que vivemos biblicamente. E nós queremos tão somente, como disse o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, versículo 14, algo do tipo, em que ele diz que o que interessa para ele, que é o que interessa para mim, é o crédito que você recebe por ser fiel à palavra de Deus. É tão somente isso. Abençoar você é a grande bênção da vida de qualquer pastor, qualquer evangelista, qualquer ministro de Deus. Amém? Então eu vou deixar aqui, tá? Para que você possa, por favor, na medida do que Deus colocar no seu coração, contribuir com o nosso ministério. Amém? Para que então possamos viver mais daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Deixe-me colocar aqui agora, já estamos encerrando. Amém? Para que você exercite e nessa semana experimente aquilo que Deus tem para com a sua vida no tocante a dar e receber, em nome de Jesus. Tá seguindo aí a chave Pix, irmãos, que é um CNPJ, amém? Opa, perdão, eita, bati aqui, perdão. E aí que, como disse o apóstolo Paulo, que o que Deus ministrou ao seu coração seja então aquilo que você se dispõe a ofertar, lembrando que Deus ama ao que dá com alegria. Um forte abraço.
Que Deus te abençoe, a graça e a paz. E amanhã, às 5h30 da manhã, estaremos aqui com a nossa programação Tempo de Fé, Amanhecendo em Oração. E nessa programação falaremos um pouco mais dessa mobilização para a campanha. Amém? Irmã Rita, Deus abençoe. Foi muito bom tê-la aqui. Amém? Lá lembrou da Renascer, né? Do tempo lá do Politeama. Que Deus abençoe. Foi assim, nós guardamos uma memória, uma lembrança muito edificante desse tempo onde fomos treinados. Amém? Todos nós sabemos o quanto que Deus nos treinou nesse tempo que estivemos ali no Ministério Renascer, né? Experimentando, desfrutando de maneira séria e de maneira, vamos dizer assim, correspondendo para com a palavra, o quanto que a gente cresceu por realmente levar a sério e ser fiel ao que Deus nos concedeu no tempo em que estivemos ali no Ministério Renascer. Um forte abraço para você, que Deus te abençoe, irmã Marta, irmã Romilda, irmã Rita, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês, e eu declaro sobre a vida de vocês sinais seguindo a sua fé, para que seja uma semana de milagres, uma semana de condução do Espírito, testificando coisas poderosas em seus corações, em nome de Jesus. Um forte abraço, que Deus abençoe, a graça e a paz. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.